Bom, dando continuidade ao nosso curso, vamos falar agora de outra estratégia possível nós analisarmos os nossos tweets de determinado contexto que nos interesse estudar. Né? Tá. Nós vamos conhecer a chamada linguística de corpos e vamos falar de um programa que faz determinadas análises, determinadas tratamento dos dados que pode favorecer análises como essa. Né? Bom, então aqui eu vou explicar para vocês o que é a chamada linguística de corpos ou do corpus. Algumas pessoas falam do corpus e outras de corpus, mas é a mesma coisa. Né? Nós vamos aprender também como preparar o arquivo de texto que comporá o corpus. Como eu vou também reforçar adiante para vocês, um corpus poderá ser composto por um arquivo de texto ou vários, o que às vezes pode ser bastante interessante. Também vou mostrar para vocês a interface do Anticonic. Né? E por fim, nós vamos ter uma prática nas ferramentas que o programa oferece, que nos dão um conjunto interessante de funcionalidades de produção de uma certa organização dos dados que permitem análises interessantes. Então vamos ver a chamada ferramenta de concordância, que é Keywords in Context, nesse acrônimo, ferramenta plot, file, etc. Todas do programa. Né? Tá. Bom, agora avançando, o que é a linguística de corpos? Quando a gente entra na literatura da área de linguística, nós vamos ver muita discussão sobre se a linguística de corpos seria uma grande teoria, se seria um campo disciplinar, uma metodologia. Existe muita discussão sobre a natureza desse termo. Né? Para efeito do que nos interessa aqui, que é a análise de material textual de mídia digital, eu tendo a entender que nós podemos compreender a linguística de corpos como uma abordagem metodológica que vai nos favorecer o estudo da linguagem. Essa abordagem é caracterizada pela feitura de estudos empíricos que analisam padrões reais de uso, isto é, textos que são feitos por pessoas, não é um texto de um computador, não é um texto feito em linguagem natural. Né? Que esses textos de linguagem natural são os nossos corpos, que são a base da análise. Ela vai usar a linguística de corpos, um uso extensivíssimo de computador para fazer essa análise, com técnicas automáticas. Vai se falar, inclusive, num campo maior, que seria a linguística computacional, e alguns adicionam a linguística computacional de corpos, por isso o LCC, que vai compreender tanto a linguística de corpos estritamente, quanto uma área chamada de processamento natural da linguagem, que vai estar preocupada no desenvolvimento de softwares para tradução automática, ou mesmo de softwares para análise textual. Nós estamos menos interessados nessa outra área do que na chamada linguística de corpos, explicitamente, que vai contemplar essas técnicas para fazer análise textual. Técnicas que vão contemplar quantificação, mas também podem incorporar uma dimensão mais qualitativa em relação a determinado material que estejamos estudando. Uma coisa que eu acho interessante da linguística de corpos, como abordagem metodológica, é que ela não se opõe a outras abordagens que nós possamos usar, análise de conteúdo, análise do discurso, análise de redes. Elas podem serem complementares à linguística de corpos. Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que nós vamos usar o Anticonic, que é um programa muito utilizado
em trabalhos que fazem identificação de corpos, mas existem também outros programas que fazem basicamente a mesma coisa, que vocês vão encontrar trabalhos que também estão utilizando, Aqui tem uma tabela produzida pela Universidade de Lancaster que sumariza algum desses programas que fazem análise de corpos com algumas características deles, se são gratuitos ou não, etc. Né? A plataforma que os lê e tal. Bom, avançando, tem a questão da preparação do arquivo, do texto, que será o nosso corpus e a interface do programa. Pois bem, eu tenho aqui à esquerda um arquivo de texto. Esse arquivo de texto foi feito com a colagem do campo das mensagens de tweet de um arquivo que eu tinha coletado com tweets do André Janones. Então eu selecionei a coluna com a mensagem compreendendo o texto do tweet, né? Copiei e colei para um bloco de notas. Aí fui salvar. Coloquei aqui o nome que achei interessante e tal, e salvei como. O que eu gostaria de notar para vocês é a relevância de salvar na codificação UTF-8. Muitas vezes aparece como padrão no seu computador, vai estar lá o UTF-8 e você simplesmente mantém. Se não está em UTF-8, salve como UTF-8 e daí você produziu o teu arquivo que poderá ser importado para o Anticonc para compor o corpus de análise nesse programa. Agora vamos ver a interface dele. Bom, eu abro o programa e ele vai aparecer mais ou menos isso aqui. Não vai aparecer isso aqui, que são os textos do corpus, pois se eu abrir pela primeira vez, eu vou primeiro importar os textos e daí sim eles vão aparecer aqui e vão compor o nosso corpus. Como eu comentei com vocês, o corpus poderá ser composto por um ou mais textos, pode ter vários textos aqui, e por vezes a existência de mais de um texto pode ser interessante, pois algumas das ferramentas têm uma ideia de comparação e isso é interessante, pode ser interessante para o tipo de trabalho que nós estejamos fazendo. Aqui estão as ferramentas ou funcionalidades que daqui a pouco nós estaremos detalhando em termos do que faz exatamente cada uma delas e por que pode ser relevante para a nossa análise. E por fim, em termos da interface, aqui nós temos a configuração de cada ferramenta. Conforme eu altero para uma, aqui muda um pouquinho, né? Mas geralmente muita coisa se mantém. Entre outras coisas, com a ideia de a gente colocar algum termo, alguma palavra, alguma expressão ou coisa aqui, e darmos um start e o programa nos produzirá o dado que vai ficar aqui e nós poderemos salvar ou copiar para efeito de depois utilizar em alguma análise. Agora que nós já conhecemos um pouco do programa, vamos importar aquele arquivo que nós pré-preparamos para gerar o nosso corpus, de modo a finalizar esse vídeo. E no próximo nós entraremos em cada uma das ferramentas mostrando o que elas fazem. Bem, agora aqui no Anticonc nós vamos importar o texto que corresponderá ao nosso corpus para começarmos a trabalhar e ver o que cada uma das ferramentas ou funcionalidades faz. Para fazer isso, eu venho aqui em File, Open Corpus Manager, Run Files e Add Files. E vou escolher um corpus. No caso, eu vou pegar inicialmente aquele corpus que tinha o Bolsonaro pedófilo e estou adicionando ele. Posso colocar um nome nele, Bolsonaro
E uma coisa bastante importante, eu vou alterar um pouco, complementar a definição de token. O que é token? É uma palavra ou um sinal que o programa vai entender. Mas o que acontece é que, por padrão, o anticonk não lê alguns sinais que são muito importantes para a mídia social, né? Entre eles, a arroba e também a cerquilha, perdão. A cerquilha, que é o sinal de hashtag. Então eu vou adicionar os dois. Adiciono aqui nesse campo, né? Show token definition. Está aqui o arquivo adicionado e agora eu vou criar meu corpus. Eu vim aqui em create, pode demorar um pouquinho, dependendo do tamanho do seu texto, né? Pronto, ele está criado. Volto ao menu principal. Então reparem que o corpus já está aqui. Como eu disse, repito, o corpus poderia ser composto de muitos arquivos, de vários, ou de um só, como é esse caso.